meu time! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Rolê da Tarde. E se você ainda não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Ju Reis, apresentadora desse programa tão especial e recheado de entretenimentos e convidados incríveis. E hoje nós vamos falar sobre um tema que, assim, é extremamente necessário: consciência negra, onde vamos trazer identidade, representatividade e cultura. E eu não tô sozinha, não. Eu trouxe aqui o cara para vocês conhecerem. Ele que, é líder de diversidade e inclusão, líder de consultoria, hoje tem uma empresa aí também, conquistando várias pessoas pelo mundo, trazendo toda essa consciência mesmo de classe e socialismo para nós e para todo mundo que precisa saber, que muitas vezes a gente acha que, não é um tema para agora, mas sim, é um tema para agora, para o amanhã e para o nosso futuro. E ele tem um repertório, assim, incrível, um currículo maravilhoso, e eu vou dar toda a voz para ele falar para vocês sobre toda essa potência que ele é. Então seja muito bem-vindo, José Marcos, tudo bem? Tudo bem, e você, Ju? Tudo muito bem, prazer. Obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Eu acho que vocês precisam saber que eu estava conversando com ele antes e me emociona muito saber que a gente tem alguém ali lutando dia após dia sem ter desistido, com uma resiliência e uma resistência muito grande como ele. Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, por gentileza. Em primeiro lugar, Ju, obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar aqui com vocês hoje, né? E, bom, eu sou o José Marcos, eu costumo falar a minha apresentação não corporativa, que é a seguinte: eu sou filho do seu Zezinho e da dona Alzira, migrantes mineiros que vieram para São Paulo nos anos 40, nasci na zona leste de São Paulo, no bairro de Ermelino Matarazzo, tenho 64 anos, nasci em 1960, fui um menino ali que cresceu e viveu naquela região. Ali eu aprendi todos os valores que eu trago comigo até hoje, né? E falando, quem passa de uma certa idade, sem etarismo aqui, mas é uma realidade, você tem que resumir a história, né? Porque senão a gente vai ficar o programa todo aqui falando só dessa história, né? Nos últimos 28 anos, eu orgulhosamente tive a graça aí que Deus me deu de trabalhar em grandes empresas de consultoria globais, né? E no último ano eu assumi um sonho, que foi criar a JMS Consultoria em Gente, para inspirar pessoas nesse mundão afora aí. Principalmente as pessoas que têm o mesmo tipo de pele que eu tenho, ou até mais escura, ou outras cores também, mas principalmente pessoas que têm essa experiência, ou tiveram ou estão tendo experiências que eu já passei, e eu vejo que eu posso apoiar de alguma forma, inspirar pessoas e empresas, né? Então, de novo, muito obrigado aqui pelo convite. Imagina, obrigada a você. E quando a gente fala um pouco sobre diversidade e inclusão, né? Essa consultoria que você tem voltado a pessoas mesmo, né? Que a gente estava conversando um pouquinho antes. Como foi para você esse impulso, esse gás de olhar e falar assim: não, eu vou ter que fazer a diferença. Então eu vou entrar na empresa e mesmo com tantos nãos, mesmo com tanto preconceito, eu vou ser essa pessoa diferente. O que te motivou a ser quem você é hoje? Boa pergunta. O que me motivou a ser quem eu sou hoje é exatamente a minha história que eu falei um pouquinho aqui, né? Então, quando eu comecei no mundo do trabalho, tinha muita gente parecida comigo, né? Então eu comecei no mundo do trabalho como mecânico, ajustador mecânico em chão de fábrica, né? Nos anos 70, eu comecei ali, né? Então ali tinha pessoas como eu, pessoas do mesmo bairro, pessoas da mesma cor, mesma origem, pessoas que a gente cruzava na igreja, etc., né? E então era, digamos assim, tinha bastante, sempre existiu diversidade, sempre vai existir. Esse é o primeiro ponto, né? Diversidade não começou agora depois da pandemia, né? A diversidade sempre existiu, né? A rua que eu morava, por exemplo, era um festival de diversidade. Porque tínhamos nós, por exemplo, como eu falei, filhos de imigrantes mineiros, nós paulistanos, nós 4 irmãos, né, 4 homens irmãos, né? Na frente tinha um casal de uma mulher espanhola e um homem português. Do outro lado tinha um senhor italiano casado com outra mulher mineira. Lá no canto, na esquina, tinha um centro de umbanda com a mulher que fazia a benzia. Então, diversidade sempre teve. E essa diversidade eu vi
até um certo momento da minha carreira profissional, até passar a transicionar para a carreira corporativa de consultoria. Ali sim começou o choque de você olhar, primeiro que não tinham pessoas da mesma origem, o mesmo bairro. Quando eu falava que eu morava na Zona Leste, nossa, né? Naquela época ainda não tinha a brincadeira do Zona Lost, né? Que é Zona Leste, Zona Lost. Mas falava assim, onde você mora? Aí para ficar mais fácil para as pessoas, eu falava assim, eu moro perto da Penha. Ah, Penha. Né? Porque até hoje é histórico isso, mas até hoje existe o tal do Penha Lapa, né? E nós estamos aqui próximo, né? Então tinha um transporte que era da Penha para Lapa. Então falava Penha, todo mundo sabia onde era. Então, né, se falasse o CEP mesmo, primeiro que ninguém ia me contratar, porque era muito longe. Segundo que, nossa, esse menino preto aí, será que ele sabe mesmo? Será que ele é técnico de processamento de dados mesmo? Esse molequinho magrinho, pretinho aí, não sei o que, né? Então, quando eu cheguei na consultoria, foi uma transição muito bacana, que até hoje eu me orgulho muito, mas que eu tive que me transformar em uma pessoa que eu não era, para poder progredir na carreira, né? Então aquilo foi bastante desafiador. Mas por outro lado, eu gosto sempre de ver como já dizia o Mandela falou, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo, né? Então eu tinha isso na cabeça, falei, eu vou aprender alguma coisa aqui, vou ganhar alguma coisa aqui, sempre vi por esse lado, né? Então eu aprendi a lidar com aquelas situações todas, com muita resiliência, e às vezes pensei em desistir, sim, lógico, né? Porque não tinha muita conexão com o que eu era originalmente, quem era eu mesmo, né? Mas foi bastante complicado durante muito tempo, às vezes eu pensei em desistir, né? Mas eu tinha um sonho, que era chegar a ser um executivo desse mundo de consultoria, né? E, graças a Deus, eu consegui chegar no lugar que eu gostaria de ter chegado, né? Muito bem, e chegou muito longe, né? Pra quem não sabe, o José também apareceu na Forbes, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho como foi isso e o que você sentiu ao ver o seu rostinho e o seu nome por lá. Desse menino que veio da Zona Leste, assim como muita gente que nos assiste e que é de periferia, que Sim. é desses bairros mais distantes. Quando você fala sobre essa questão do CEP, né? Muitas empresas até Sim. hoje têm preconceito. Então, Total. você tá ali, você tem essa garra, mesmo que passe 3 horas no transporte público, você quer o emprego, e aí as empresas ainda olham e falam assim, ai, mas é tão longe, sabe? Eu acho que a distância, ela é tão micro quando a gente quer alguma coisa, porque, enfim, se você já tem a vontade, não te falta mais nada, né? Porque a vontade é que muita gente acha que tem e na verdade não tem. Então, quando a gente encontra quem tem, a gente tem que realmente valorizar. Isso. Então, fica também essa reflexão pra você que é aí uma contratante, um contratante, eu fui da RH por muitos anos, vocês sabem, e eu sempre fiz questão de falar assim, não, os meus vão estar aqui. Então, eu batia muito no peito e falava, gente, independente de condução ou, enfim, de tempo, se essa pessoa é boa, ela merece estar aqui. Então pensem bastante nisso. Mas agora eu quero escutar a história da Forbes. Foi bem legal. Eu me orgulho bastante de ter sido entrevistado e saído numa matéria dos 50 pessoas negras, né? Que estavam aí inspirando pessoas no Brasil. E como é que foi o processo? Na realidade, eu trabalhava nessa consultoria Big Four, né? E essa matéria da Forbes foi na época, pouco depois da pandemia, do início da pandemia, né? E por quê? Né? Eu acho que por conta da sede e da fome que todo mundo tem de ver representatividade. Então a sacada da Forbes foi exatamente ir atrás de pessoas que já estavam colocadas, né, em cargos representativos e importantes dentro de várias empresas, né? E eu fui uma das pessoas eleitas ali, né? E foi bacana a reportagem, porque falou, poxa, me conta um pouco da sua história, um pouco mais ou menos desse papo que a gente está tendo aqui, né? E o que eu falei no início foi o seguinte, olha, quem veio do lugar onde eu vim, quem tem a origem que eu tenho e o CEP que eu tinha, quando eu era jovem, criança, adolescente, não tinha muito sonho, eu vou ser aquilo, eu vou ser isso. A gente fazia o que dava para fazer, né? Então, os meus pais, por exemplo, eles nunca me exigiram trabalhar, tipo, você tem que trabalhar com 10 anos de idade. Mas com 10 anos de idade eu já ganhava um troquinho na feira, fazendo carreto, fazendo alguma coisa, sendo o que falam que hoje é empreendedor, né? A minha mãe era uma empreendedora já.
Minha mãe é uma mulher negra parda, né? Uma pele mais clara. Meu pai, um homem da minha cor, também um homem pardo negro. E a minha mãe voltava do trabalho, às vezes, com algumas coisinhas para a gente vender. Por exemplo, suspiros, doces, né? Então, ela não exigia nada, de verdade não. Mas, vocês querem fazer isso? Falava para os meus irmãos mais velhos, né? Os 3 mais velhos, que eu sou o mais novo, né? E eu gostava daquilo. Então, eu ficava na frente de casa com uma banquinha assim, com uma caixinha de madeira, vendendo aquele suspirinho e tal. Não dava quase nada, mas era assim, era uma, né? Não fui um bom vendedor de sorvetes, porque eu saía com uma caixinha cheia, voltava, você vendeu quantos? 10, chupou quanto? 15, sei lá, né? Então, não, foi... mandaram embora, tal. Mas aquilo foi moldando a minha personalidade, dizendo assim, outra coisa, eu sempre fui muito curioso e autodidata, né? Então, poxa, eu vou fazer inglês, não tenho dinheiro para fazer inglês, então comecei a eu mesmo ir atrás, e sempre com muita facilidade. E essa foi a história que eu contei para fora, fui engraxate, etc., né? E saiu exatamente isso. Falei, pô, como é que um homem, um rapaz como você, com a origem que você teve, está aqui, não se leva de uma Big Four? Aí não tem receita, né? Eu falei, poxa, foi a escolha que eu fiz, né? Por mais que tenha sido difícil, e por mais que eu tenha entrado em ambientes onde eu olhava e falava, puxa, cadê os negrão como eu aqui? Não tinham, né? Cadê as pessoas pretas? Elas estavam todas nos mesmos lugares de sempre, ou na limpeza, ou a tia do café, ou segurança. Aliás, sempre quando eu entrava naquele prédio, muita gente achava que eu era o segurança, não era o diretor daquela empresa, né? Chegava em cliente e falava, poxa, eu quero falar com fulano de tal, ou com fulano de tal. Ele está ocupado, ele vai ter uma reunião com o diretor da Big Four daqui a pouco. Eu falei, então, eu sou o diretor da Big Four. Ah, é o senhor? Puxa vida. Ou então, alô, fala com o fulano de tal, que o motorista dele já está aqui. Essas coisas todas foram, assim, muito frequentes. Eu tive a ponto de realmente desistir. Mas, de novo, eu pegava lá atrás da minha história, da minha origem, de resiliência dos meus pais, né? Da minha mãe, que pegava trem para trabalhar, voltava, você falou de 3 horas, né? A minha mãe voltava cansada, tão cansada do trabalho, e não era raro, às vezes, que ela passava da estação de Hermelino Matarazzo e ia para lá em Calmon Viana, para quem conhece a leste aqui, né? E cansada. Então eu pegava naquela história, falando, não, eu sou filho do seu Zé da Dona Alzira, isso aqui não vai me destruir, não vai me abalar. E aí que eu fiz? Comecei a aprender as coisas sozinho, então eu fiz... eu tenho inglês avançado em espanhol, por exemplo, nunca entrei numa escola de inglês. Né? Essa é a receita? Não é. Não estou dizendo que isso é legal, né? Mas foi a forma que eu encontrei de enfrentar essas adversidades. Né? Foi essa matéria que saiu na Forbes, né? Quer dizer, e falando também, só para encerrar essa pergunta, do quanto esse modelo que eu estou falando que serviu para mim, tem que ser cada vez mais raro, né? O modelo tem que ser diferente, né? Eu falo com orgulho da minha história, mas não acho que essa receita não é receita para ninguém, né? Tem que ter realmente a continuidade das transformações da sociedade para que as pessoas negras do país, que aliás são maioria já há muito tempo, né? Elas tenham equidade de oportunidades e não passem por isso que eu e tantas outras pessoas passaram, né? É uma história linda, mas a gente também precisa dar um basta. Precisa dar um basta, né? Aí já deu. Exato, eu acho que essa dor e esse sofrimento já deveriam já ter acabado faz bastante tempo. Entrando muito sobre isso que você estava comentando com a gente, sobre, enfim, teve uma história muito de força, de superação, saiu de um lugar, hoje está, graças a Deus, num nível muito mais elevado e graças à sua força de vontade também. Sim. Mas você consegue enxergar que hoje a representatividade, ela está caminhando para um melhor? Ela já tem algum avanço? E principalmente hoje, porque a gente encontra muitas coisas nas redes sociais, nas mídias, né? Então, hoje fica talvez um pouco mais fácil falar sobre isso do que antes, porque antes a gente não tinha internet a ponto de dar pauta para, enfim, vozes negras, para temas envolvendo cultura negra. E hoje a gente já consegue enxergar um pouquinho melhor, mas eu quero entender, assim, se você, como um homem preto que acompanhou toda essa trajetória, são anos ali na luta, se você enxerga que já está, assim, fazendo a diferença, que a gente já está se moldando para, e se não, o que a gente precisa fazer para
dar esse start de uma vez por toda, porque não é possível, né? Não é possível que a gente continue, talvez, assim, numa mesma. Então, qual seria aquilo que a gente pode fazer despertar, assim? O que falta? Na minha opinião, falta muita coisa ainda. Mas eu também não acho que é legal falar que não teve avanços, né? Aí também acho que não. A pandemia antecipou o que a gente falava, agora pegando a parte do executivo aqui dessa área de consultoria, né? Nessa empresa que eu trabalhei, participava de um estudo global, né? Que tinha muito sério, muito bem feito, né? Que era tendências de capital, de recursos humanos no mundo todo. Falava lá em 2012, 2014, né, que o trabalho ia mudar, as pessoas, os trabalhadores e as trabalhadoras iriam mudar, e o local de trabalho ia mudar, e a pandemia veio e antecipou tudo isso, né? Então o local de trabalho mudou, tudo mudou, hoje é mais virtual, hoje é mais, quer dizer, as pessoas que podem trabalham remotamente, etc., né? Mas assim, pegando como base o último relatório agora do Instituto Ethos, né, o perfil social, racial e de gênero, né, que pela primeira vez, inclusive, colocou dados sobre a população LGBTQIAPN+, tudo. Instituto muito sério, que eu acho que tem que pontuar aqui, né, que é o Instituto Ethos. O avanço foi muito tímido nos últimos anos, principalmente do último ano para cá, né? Então, e está tendo um movimento muito preocupante, na minha opinião, de muitas empresas, principalmente as que têm sede nos Estados Unidos e algumas da Europa, de descontinuar ações de inclusão e diversidade nas empresas, né? Eu acho isso seríssimo, porque se você descontinua, por exemplo, em alguma empresa dos Estados Unidos, mas lá a gente tem um cenário muito diferente das pessoas negras, né? Historicamente diferente. Outro dia alguém me falou assim, tá vendo, mas as pessoas negras nos Estados Unidos lutaram contra o racismo. Eu falei, mas nós também lutamos, e muito. Aliás, lutamos todos os dias contra o racismo, né? Só que não é uma coisa que tem que ser individual, né? Como o racismo já tão falado e propalado todo esse tempo, estrutural, né? As empresas têm um papel social de transformar isso. E esse é meu ponto aqui. Ultimamente estão tendo retrocesso. Se não retrocesso, não está tendo avanço, vamos dizer assim, né? Então a gente tem muito pouco ainda mulheres negras em cargos de liderança. Estão contratando muito pessoas negras nos cargos de entrada, famosos cargos de entrada, estagiários, trainees, assistentes, auxiliares, né? Mas você vê muito pouca gente ainda. Aí eu ainda faço parte dos 4% lá de pessoas negras em cargos de C-level, né? E outras pouquíssimas pessoas que estão aí. E para mim o que falta para transformar, para melhorar, primeiro é a continuidade de uma série de ações. A gente também não pode botar a faca no peito só das empresas. Eu acho que tem uma questão também pública, de educação, para que essa pauta tenha educação antirracista nas escolas, e não tem. As escolas, tem lá sim, José Marcos, há um bom tempo o currículo sobre história da África, etc. Mas acho que a gente tem que atualizar isso, sabe? É importantíssimo falar da história da África, primeira coisa, não tenho dúvida disso. Mas não só isso, acho que a gente tem que preparar essas novas gerações para esse mundo novo do trabalho aí. Fala de inteligência artificial, fala de ESG. Cadê as pessoas negras nesse mundo? São as mesmas pessoas que pautaram sobre outros assuntos, que estão pautando tudo isso que está agora. E a gente não vê pessoas negras. Não existem? Existem. Elas não estão sendo vistas, não estão sendo dado voz. Ou elas já têm voz. Elas precisam ser escutadas, né? Então, eu gosto sempre de citar o Ariano Suassuna, que ele fala assim, eu sou um realista esperançoso. Suassuna é meu ídolo aí como escritor, como pensador, né? Dramaturgo. Ele fala, o pessimista é muito chato. Você conversar com uma pessoa pessimista, eu não sei vocês, mas pavor. Tenho pavor de conversar com uma pessoa pessimista. Porque o mundo acabou, tá vendo assim mesmo, eu falei para você, sabia que ele dá errado, olha que coisa chata, olha, esse mundo está hoje perdido, né? O Brasil não tem mais jeito, a política é isso, fulano é isso, olha essa música, que porcaria. O pessimista é muito chato, a pessoa pessimista. Mas aquele otimista exagerado também tem que trazer ele um pouco para o chão.
Por isso que fala que é realista e esperançoso. Então, realista eu sei da dificuldade que tem, e esse pessoal todo que está nos ouvindo, nos vendo aqui, né, muita gente negra, falando assim, ó, não é fácil mesmo, mas você tem que acreditar em você, você tem que se autoconhecer, você tem que se preparar, mas também ver que o outro lado ainda existe e ainda vai existir, porque tem muita gente resistindo a tudo isso que está sendo feito, né? Qual o interesse dessas pessoas? É se manterem nessa questão que a Cida Bento e tantos outros pensadores negros já falaram da branquitude, né? E quando a gente fala assim, não é inimigo, eu não gosto de tratar como o branco é inimigo, eu não penso assim. Mas a estrutura toda, sem dúvida, sempre privilegiou e continua privilegiando as pessoas que têm pele clara, que não negras, né? Então falta muita coisa ainda, mas acho que a gente tem que celebrar e continuar avançando. As empresas do Brasil, mesmo as que têm sede lá fora, lógico, não sou eu aqui que estou determinando, nem eles não vão ouvir e aceitar e não cumprir uma ordem do headquarter, né? Do headquarter. Mas assim, é para se pensar das lideranças locais de empresas globais, né? Continuarem os esforços, entende? Porque não pode parar. Agora, olhando um pouquinho para você, assim, tirando as armaduras, talvez, de um mundo corporativo, agora da nossa mesa. Queria entender você, como Zé, vamos falar até num linguajar mais informal, Zé. Como que é hoje você enxergar os jovens, olhando, os jovens negros, no caso, olhando para a beleza, assim, de um jeito mais aberto? Por exemplo, hoje, graças a Deus, eu tenho muito orgulho em abrir minhas redes sociais e ver na minha For You o tempo todo, mulheres negras se cuidando, passando maquiagem, fazendo skincare, tirando esse tempo de qualidade. Homens negros falando sobre o cabelo, o que ele fez para deixar o cabelo com mais volume. Eu acredito que na sua época isso não era uma realidade, né? Mulheres e homens negros falando tanto sobre beleza abertamente, porque não tinha esse espaço. Você consegue enxergar essa diferença hoje e, assim, celebrar também e ver essa diversidade de jovens entrando nesse mundo? Eu acho maravilhoso o momento atual. Porque no meu tempo, eles quase conseguiram convencer a gente que a gente era feio, que o nosso cabelo era horrível. Eu, quando tinha cabelo, obviamente, né? Eu lembro que eu tinha que usar um bocado de produto ali para o meu... a minha família sabe que eu falo sempre que eu tinha o famoso black farofa, né? Que é esse black farofa? Ele ficava assim, depois ele murchava um pouco, porque o meu cabelo era meio misturado, meio cacheado, não era um cabelo crespo. Eu tenho um filho de 17 anos que tem um cabelo afro, meu, crespo, assim, né, de negro mesmo, assim, falou, pô, o seu cabelo era meu sonho, eu não tive, né? Então eu acho que esse movimento de hoje é muito bom, porque você está vendo que as meninas e os meninos, as mulheres e homens em geral negros, estão se libertando dessa coisa de que você tem que ser uma coisa que você não é, né? E aí você pode usar o cabelo do jeito que você quiser, né? Inclusive se você quiser alisá-lo, mudar, usar a cor, né? E esse cabelo e a figura negra, o corpo negro, o indivíduo negro, o indivíduo e negra não eram bem vistos no mundo corporativo. Se você fosse com black, por exemplo, fala, poxa, isso não é cabelo que se apresente. Inclusive os próprios pais e as mães falavam isso. A gente tem que colocar isso também. Mas eles não falavam somente porque eles achavam que era feio, é porque eles sabiam que o filho ia sofrer na sociedade se ele fosse daquele jeito, né? Ela tirava meio que ali não incentivava a ir com o cabelo daquela forma. Então hoje eu acho que o momento é muito de comemorar, sabe? Eu acho lindo as mulheres e os homens negros usando os seus cabelos e os seus corpos e a beleza da forma como querem, o que não era possível antigamente. Haja alisador de cabelo, haja, sabe, nossos narizes, né, tudo. Pessoa assumindo o que é de verdade, né? Eu acho maravilhoso isso. Eu acho que vocês têm um papel fundamental nisso, inclusive, né? Com a questão dos cabelos, né? Eu acho sensacional isso. Muito bom. Eu admiro muito. Nós falamos então aqui sobre os jovens, né, os jovens negros inseridos nesse mundo da beleza hoje, graças a Deus. Mas eu queria também saber de você, como é para você e o que você usa para comunicar e também para trazer essa representatividade negra para sua
suas redes sociais hoje? Tá. Para inspirar outras pessoas, jovens, adultos, enfim, a galera lá da leste ou da oeste aqui, da Zona Norte, que tá começando e que quer falar assim, nossa, eu olho pro José Marcos e eu me inspiro. Eu quero ser assim como ele foi, eu quero ter essa trajetória de começar aqui talvez como um mecânico, mas terminar como um C-level de uma empresa. Essa pergunta é bem legal, Ju, porque o que mais me move hoje é exatamente isso que você falou, dessa representatividade, que quando você começa a trabalhar e se expor, né, eu sou coautor de 4 livros, né, participo muito, faço muitas palestras, participo de alguns conselhos aí, pessoas que me convidam para palestras ou eventos e tal. E quando você vai, por exemplo, fazer mentoria, que eu faço mentorias também pela consultoria em gente, né? E a pessoa fala, marquei essa mentoria porque eu ouvi o senhor falando numa palestra tal, achei aquilo incrível, aquilo me inspirou, e isso é a coisa que mais me move hoje, né? E o que eu tiro disso é que a história da gente, ela tem que ser muito valorizada, a gente tem que valorizar a nossa história, né? E o que eu tiro é que é a partir daí que você tem que entender a sua origem, a sua ancestralidade, mas você está sempre se atualizando também. Acho que você não pode ficar parado na origem. Todo outro dia me perguntaram assim, poxa, mas nas suas redes sociais você só publica coisa de pessoas negras? Eu falei, não, você está enganado. Veja direitinho lá que não é bem assim. Tem de pessoas 50 a mais, mulheres brancas, tem de pessoas LGBT+, tem de tudo. Eu falo da diversidade de uma forma em geral e falo muito também da mudança organizacional, da cultura que a gente estava conversando, né, sobre a cultura organizacional. Mas mesmo se fosse só para pessoas negras, eu tenho um motivo. Porque sempre foi dado espaço, visibilidade para as pessoas não negras, para pessoas brancas, europeias e até asiáticas em muitos casos, né? Então, se eu estiver transmitindo essa imagem, ótimo, porque é essas pessoas que eu quero majoritariamente impactar. Eu quero que um menino, uma menina da Zona Leste ou da Zona Norte, Sul ou Oeste, né, veja e fala assim, poxa vida, olha que história bacana, olha que história legal, o que será que esse cara tem para eu ver que sirva de exemplo, mas de inspiração, de referência, né? Então, esse é o ponto. As minhas redes sociais eu sempre trago o assunto da questão da pessoa negra. No entanto, a gente falou um pouco de ancestralidade de África, eu sei, inclusive estou fazendo pós-graduação de História da África e tudo, né, para sempre estar aprendendo mais, né? Mas eu sou um homem brasileiro, né? Então, eu sou um homem negro brasileiro. Eu sempre tento passar, quando as pessoas me pedem essas sugestões, falo, não subestime e não deixe de valorizar a sua ancestralidade, você como um homem negro, né? Mas seja brasileiro, porque o Brasil é muito diferente daquela realidade que a gente tinha, né? Então, eu tenho que ser de religião de matriz africana? Não, eu, por exemplo, não sou. Eu sou cristão, né? Eu não tenho que ser da religião de matriz africana por ser um homem negro. No entanto, eu respeito e sempre falo da ancestralidade e da potência que é o continente africano, por exemplo, né? Muito bom. Entendeu? Zé, só pra gente terminar aqui com uma dinâmica rapidinho. Você falou sobre inspirações e de tentar passar cada vez mais essa mensagem, né? De pessoas que inspiram, sejam pessoas mais velhas, sejam mulheres, homens negros, enfim. Trazendo a diversidade de modo geral ali pro seu perfil e pra sua vida. Eu queria, assim, num bate-volta super rápido, vou falar alguns temas e você vai falar uma única pessoa que te inspira dentro daquele tema. Uma única pessoa? Tá, uma única pessoa. Tá bom, vamos lá. Então, vamos lá. Na vida pessoal. Já falou bastante dos pais, mas uma única pessoa. Difícil, eu acho que eu peguei pode bem ser, pegou. Pode ser um coletivo? Não? Pode, com certeza, pode sim. Vou liberar essa. Tá, meus filhos. Minhas 2 filhas e meu filho. Aí eu já não vou nem entrar no tema, porque eu sou mãe também. Então eu já vou passar pra minha alegria de viver, meus filhos. Melhor coisa do mundo. E no cinema? Você é chegado, gosta? Gosto uma pessoa muito. Que te inspira? Um homem negro brasileiro, Grande Otelo. Gigante.
no esporte? Olha, é difícil mas eu vou pegar minha maior referência de esporte, que é o maior atleta de futebol de todos os tempos, que é o Pelé. Pelé. Tão polêmico em alguns assuntos, mas eu gosto do atleta Pelé. O atleta Pelé, para mim, é referência. E na música? Na música não tenho dúvida. Na música é o Tim Maia. É um grande cara que eu amo. A música do Tim Maia, para mim, é revolucionária, sempre foi. Gigantesco. Nossa, muito bom. O nosso rolê da tarde está chegando ao fim, mas uma coisa que me marcou muito antes do nosso rolê realmente começar foi um papo que eu troquei aqui com o Zé, e ele falou assim: as pessoas queriam que eu fosse diferente, né? Eu sou a pessoa que dou risada, que eu chego e que eu falo com a recepcionista, que eu brinco, que eu solto uma piada, que eu tô ali com um, com o outro, e isso me marcou muito porque eu vivi muito essa fase no mundo corporativo de você não pode ser assim, você precisa ser mais séria, você é muito boa, mas enfim, coloca um salto, coloca uma calça um pouco mais larga. E eu falava, eu não quero ser mais uma de vocês, eu quero ser eu. E eu sei que as pessoas gostam de mim, que meu trabalho é bom porque eu sou eu. E ele falou justamente sobre isso, meio que Ju, eu cresci porque eu sou diferente, né? Exatamente. Apesar de ter, às vezes, que ter me moldado pra conseguir dar um passo à frente, você nunca deixou de ser você. E eu acho que ficou muito claro aqui quando você falou sobre sua mãe, sobre seu pai, sobre os seus filhos, sobre as pessoas que te inspiram. Então, eu sou muito grata por ouvir de alguém que venceu ali todos os obstáculos e barreiras, poder falar assim, eu nunca deixei de ser eu. Eu sempre fui o José Marcos, aquele menino lá da Zona Leste que começou como mecânico. Então, eu acredito que a gente precisa olhar para cada vez mais pessoas e para nós mesmos e pensarmos: tô sendo eu? Não tô? Por que eu não tô? Será que eu preciso mesmo não ser eu? Porque cada um, gente, é literalmente um indivíduo. Então, às vezes, a gente acha que precisa ser igual ao outro, quando na verdade não. O mundo só precisa que a gente seja nós mesmos, né? Então, Zé, muito obrigada por todos os ensinamentos, por todas as palavras. Eu queria que o programa tivesse 5 horas pra ficar aqui com você. Tanta coisa pra falar, tanta coisa que eu queria ouvir. Só um finalzinho mesmo, pegando esse gancho. Sempre me falam, poxa, como chegou? Eu falo, não tem receita. Mas uma coisa é certa. Se você se autoconhecer, se você voltar às suas origens, ser você mesmo, como você acabou de falar, né? Valorizar as pessoas que são suas. Não pode nem falar pai e mãe, porque tem muita gente que nem tem pai e mãe, né? Mas os seus, as suas, né? A sua força ali, né? Se você for você vai arrumar um lugar e vai chegar onde você quer chegar. É fácil? Não tem nada de fácil. Mas a força que você tem, ela vai ser fundamental para você chegar, e use essa força, resiliência e tantas outras palavras bonitas de hoje, né? Sim. Mas que na realidade está aqui, está dentro da gente, né? Nosso coração, nossa verdade, né? Nossa luta. Muito obrigada pela participação. Mais uma vez. Eu quero realmente deixar aqui o espaço totalmente aberto para você voltar e pra gente falar sobre várias outras pautas. Obrigada a você que tá assistindo aí em casa. Não se esqueçam de comentarem e também continuarem assistindo a programação, que tá muito especial. O próximo rolê da tarde também tá bem legal, viu? Então se inscreva aí, acompanhem bonitinho, sigam o Zé nas redes sociais, vai aparecer aí embaixo para vocês. Legal. E um super beijo, até mais. Pessoal.